paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos aqui no canal. Nosso objetivo de trazer essa pré-aula é cooperar com a sua aula na Escola Bíblica Dominical e abençoar a sua vida com a Palavra de Deus, amém? E você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos também abençoando a sua vida, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 11, que tem por título A Evangelização das Pessoas com Deficiência. Amém? Vamos tomar por base, como de costume, o texto áureo da lição, que encontra-se em Lucas, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos e os cegos. Amém? Nós estamos na penúltima lição desse terceiro trimestre de 2016, o desafio da evangelização. E o desafio continua. Nós já vimos vários temas desafiantes que ministramos aqui no canal, falando a respeito da lição. E agora nós estamos diante de um grande desafio, que é a evangelização das pessoas com deficiência. Devemos entender claramente, quando Jesus nos deu a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, isso inclui a todos. O próprio Senhor Jesus, ele foi inclusivo com relação à pregação do Evangelho, o anúncio do Reino de Deus. E nós, de forma alguma, não podemos deixar de pregar o Evangelho a todas as criaturas, inclusive as pessoas que sofrem com alguma deficiência física, porque elas também precisam ouvir o Evangelho, elas precisam também do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Podemos observar que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento vemos algumas menções de pessoas com deficiência. Por exemplo, a deficiência no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas que tinham alguma deficiência física não podia ser admitida no ofício de sacerdote. Quando chegamos no tempo do Novo Testamento, as pessoas que sofriam com deficiência física, elas sofriam um certo preconceito da sociedade da época. Por quê? Porque as pessoas consideravam que aquela deficiência foi por causa de algum pecado que aquela pessoa cometeu ou seus pais. Vejo que a própria Bíblia fala sobre isso. Jesus se deparou com pessoas que fizeram essa colocação. Nós vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2, diz assim: E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja que os discípulos de Jesus, aquela sociedade, tinha essa concepção. Fulano era cego porque cometeu algum pecado, ou seus pais, e portanto foram amaldiçoados com aquela
situação física. Era a impressão que a sociedade tinha. Então essas pessoas que sofriam deficiência geralmente era desprezada, desvalorizada pela sociedade da época. Naquela época não havia nenhum programa, nenhuma instituição que amparasse essas pessoas. Essas pessoas viviam em situações precárias, desprezadas. Outras civilizações, geralmente quando nasciam os filhos, entre os gregos mesmo, com alguma deficiência física, eles simplesmente davam um fim a essa criança, porque achavam imperfeita e não queria deixar ela crescer na situação que estava. E nos dias de Jesus, aquela sociedade desprezava as pessoas por isso. Poucos valorizavam. A Bíblia mostra um episódio que 4 homens se esforçaram para levar um paralítico até Jesus. Jesus estava numa casa, a multidão se aglomerou de tal forma que ninguém poderia chegar lá. E eu vejo a dureza dessas pessoas de não facilitar o acesso de um homem nessa situação, que era paralítico. Ninguém facilitou para aquele homem chegar para Jesus. Porque todo mundo sabia que Jesus, quando ele andava, operava milagres e maravilhas. Jesus curava cego, Jesus curava paralítico, Jesus libertava pessoas endemoniadas. Jesus ele fazia muitos milagres, as pessoas estavam cientes disso. Mas ninguém, mesmo vendo ali aquele homem naquela situação, facilitou, abriu espaço, acesso para que ele fosse até Jesus. Mas eram poucas pessoas que se importavam com as pessoas que sofriam de deficiência naquela época. E 4 homens, provavelmente amigo desse homem que era paralítico, não conseguindo levar até Jesus aquele paralítico, eles tiveram que subir em cima da casa. Tiraram o telhado, fizeram um buraco e desceram aquele homem para poder chegar até Jesus. Veja a dificuldade, veja a situação que aqueles homens passaram. Precisavam com tanta gente ali para facilitar o acesso. A gente pode compreender aí que aquela sociedade desprezava, não se importava com as pessoas que sofriam deficiência. Então aqueles homens subiram na casa, abriram o telhado e desceram ali aquele homem. Jesus, vendo a fé dele, curou aquele homem paralítico. Então era difícil para aquelas pessoas que sofriam deficiência vivendo naquela sociedade. Poucos não só valorizavam as pessoas deficientes, como também essas pessoas viviam uma situação difícil. Para sobreviver, essas pessoas se valiam apenas de mendigar, porque não havia nenhum programa, não havia nenhuma situação, nenhuma instituição que facilitasse a vida dessas pessoas. Então, a gente vê aqui na Bíblia um exemplo do cego. Veja a situação como ele vivia. Lucas capítulo 18, versículo 35, que diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Então era essa a situação. Havia naquela época muitas pessoas que mendigavam porque sofria de alguma deficiência, ou era cego, ou era mudo. Essas pessoas viviam nessa situação à margem da sociedade.
Mas não ficava só por aí. O próprio governo da época, ali que Roma ocupava ali, não tinha nenhuma política, nenhum programa que facilitasse a vida dessas pessoas. Então essas pessoas se valiam apenas de militar e de algumas pessoas que se importavam. Mas o que eu acho interessante, que a nossa Bíblia nos ensina, e não vamos deixar de mencionar aqui, pessoas deficientes diante de Jesus. Como Jesus se comportou? O que é que a Bíblia apresenta com relação a isso? O próprio Senhor Jesus, ele não desprezou essas pessoas. Ele anunciou o reino de Deus. E a forma como Jesus pregava o Evangelho, o reino de Deus, sempre foi inclusivo. Jesus sempre valorizou as pessoas. Jesus ele pregou para pobres e ricos, para ignorantes e sábios. Jesus ele não excluiu ninguém, mas ele pregava o reino de Deus de forma inclusiva. Tanto é que Mateus capítulo 4, 23, aliás, Mateus 4, 23, diz assim: Jesus ele pregava para todas as classes de pessoas. Veja o que ele diz: e percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias do povo. Então Jesus ele se importava com essas pessoas, seja pobre, seja questão racial. Jesus se importava com todas. Aquele cego, quando viu Jesus, as pessoas brigavam com ele porque não queria que incomodasse. Mas Jesus atendeu aquele homem e curou. Jesus ele sempre ouviu as pessoas, recebeu as pessoas, porque o Evangelho, o reino de Deus que Jesus anunciava é inclusivo, não excluía ninguém. No livro de Lucas, no capítulo 4, Lucas, capítulo 4, mostra a eficácia do ministério de Jesus, a sua função como Messias. Nós vemos aqui onde ele fala de um cumprimento de uma profecia em relação a ele mesmo como Messias. 4, versículo 17 por diante. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o próprio Jesus lendo, em que quando abriu o livro achou-se no lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, encerrando o livro e tornando a dá-la, o ministro assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta profecia. Porque Jesus, em seu ministério terreno, ele curou cegos, aleijados, libertou pessoas cativas por espírito maligno. Jesus ele fez grandes milagres porque o evangelho do reino de Deus é inclusivo. E nós, como Igreja de Cristo, não podemos abrir mão dessa responsabilidade, porque o próprio Senhor Jesus, ele se importou com todas as pessoas, de diversas classes. Ele lidou naquele tempo. Ele sempre foi inclusivo e nunca excluiu, nunca ignorou ninguém. Então Jesus ele foi um grande evangelista nessa posição. Ele foi um grande evangelista
pois não excluiu nenhum ser humano, nem mesmo aqueles que tinham ou sofriam alguma deficiência. Porque ele veio para libertar, ele veio para curar. As pessoas deficientes e a evangelização hoje, que nós podemos falar sobre isso. Às vezes nós nos preocupamos em pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, fazer movimentos, cruzadas e alcançar. E às vezes a gente fica até motivado porque estamos fazendo alguma coisa para Jesus, graças a Deus, não é isso? Mas às vezes a gente esquece de outra realidade, porque às vezes nós nos incomodamos, nos importamos com as pessoas que estão na mesma condição, na mesma ponte de comunicação, e não pensamos, não nos importamos com a outra realidade das pessoas que sofrem de deficiência física, pessoas que são especiais. Quantas pessoas podem frequentar a igreja ou ser filho de alguns irmãos que podem ser cegos, outros surdos, outros sofrer de alguma doença, como síndrome de Down, ou até mesmo déficit de atenção. Pessoas idosas que já sofrem de mal de Alzheimer. E às vezes nós não pensamos nessa realidade. Então essa lição ela trata de um assunto desafiante. Porque o Ministério da Educação ele já tem um programa de atendimento educacional especializado que atende pessoas especiais. As escolas já têm um trabalho de inclusão para pessoas que sofrem qualquer deficiência física, visual. Tem material específico para essas pessoas serem incluídas na educação. Então, se o governo, através do sistema educacional, tem trabalhado, criado um programa que inclua essas pessoas no sistema educacional, a igreja ela não pode ficar de fora. Não podemos excluir essas pessoas na área da evangelização para anunciar o reino de Deus. Então a igreja ela precisa não só investir nas suas dependências, em rampas, banheiros que tenham condições de atender pessoas cadeirantes, acesso para que essas pessoas possam entrar e sair do templo, mas também preparar pessoas para lidar com pessoas especiais, preparar pessoas para aprender a língua dos sinais, para que essas pessoas possam ser alcançadas através dessa comunicação com o Evangelho de Cristo. Porque as pessoas que sofrem essa deficiência, principalmente pessoas que são mudas ou surdas, cada pessoa que vive nessa deficiência é um universo, e essas pessoas são criaturas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Eu sei que tem igrejas aí fora que tem programas que lidam com isso, mas existem muitas igrejas que ainda têm muito que desenvolver e se preparar para alcançar essas vidas. Então, que possamos
como igreja, atentar para esta causa. O desafio é grande, mas nós, como igreja, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Se o governo, que não tem temor de Deus, criou programas que incluem essas pessoas no sistema da educação, porque nós, como igreja de Cristo, que aprendemos com Jesus, vamos ficar de braços cruzados e não atentar para essa situação? Temos que fazer alguma coisa para que o Evangelho de Cristo chegue aos ouvidos, ao conhecimento de todas essas pessoas que sofrem deficiência, porque são criaturas e também precisam de Jesus. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos ir até elas, facilitar as coisas para que essas pessoas tenham condições de transitar no templo, ouvir o Evangelho com a comunicação adequada. Então, tudo isso é importante. São os meios. Os meios, existem aí os meios, precisamos adotá-los, aprender e se aperfeiçoar para que possamos anunciar o Evangelho a essa grande multidão de pessoas que sofrem com deficiência física. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que essa aula tenha contribuído aí para a sua aula na Escola Bíblica Dominical e assim nós possamos fazer o trabalho de Deus de forma inclusiva para que todos possam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.